Olá, pessoal. Edivaldo mais uma vez. Estamos chegando no final do nosso estudo, o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 27. Estarei fazendo a leitura nesse momento para a nossa instrução. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lacéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras,
lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Que leitura alucinante, não é? Muita dificuldade, muita luta, mas, como a gente sempre tem dito, Deus está no controle. Então, esse trecho apresenta a viagem de Paulo a Roma. E lembra que nós saímos de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, Ásia Menor, Europa e, enfim, estamos chegando no final da nossa viagem no livro de Atos. Depois de apresentar sua defesa perante o rei Agripa e Festo, e chegarem à conclusão de que este homem, Paulo, não fez nada que mereça a pena de morte ou prisão, por ter apelado para o imperador, ficou decidido que navegariam para a Itália. Então, nesse trecho, temos a história que narra a viagem do apóstolo Paulo a Roma, que ocorreu provavelmente entre 60 e 61. Então, Paulo embarca num navio sob a custódia do centurião romano, chamado Júlio, do regimento imperial. Isso aqui é importante para a gente saber como é que Deus vai conduzir todo esse processo até cumprir a sua promessa da chegada do Evangelho aos confins da terra. Então, nesse capítulo também é usado exaustivamente o pronome nós, indicando que o autor do livro está presente na viagem, assim como outros companheiros de Paulo, também indicados por nome, né? Então, no embarque a Cesareia, Paulo e outros presos ficam sob custódia do centurião do regimento imperial, chamado Júlio. Lucas, então, que é o autor do livro, está presente. Isso é indicado pelo uso do pronome nós, o tempo todo, de forma bem exaustiva. Aristarco, de Tessalônica, não é? Em Atos 19 e 29, Aristarco é descrito como um dos companheiros de viagem de Paulo, que foram arrastados ao teatro do tumulto de Éfeso, né, no capítulo 19. Ele acompanhou Paulo também a Jerusalém, com outros homens, provavelmente levando a contribuição para Jerusalém dada
pela igreja de Tessalônica. Nós também podemos ver isso em Atos 20, verso 7. Paulo chama Aristarco, aqui interessante, meu companheiro de prisão. Ele não era preso, mas ele decidiu ficar com Paulo em Roma, né, ajudando aquele irmão naquele momento que ele mais precisava. Que maravilha isso, não é? E nós podemos ver isso em Colossenses 4:10 e Filemão 24, que são duas das 4 epístolas que Paulo escreveu dessa prisão em Roma. Tá bom? A viagem até bons portos na ilha de Creta. Então começa então a luta, não é? Nessa viagem alucinante, a gente pode dizer assim. Eles ancoram em Sidom, onde Júlio permite a Paulo encontrar-se com amigos e obter assistência. Interessante, não é? O centurião com esse ato de bondade. Mas por quê? Não é? Por que esse ato de bondade? Quem eram estes amigos generosos de Sidom? Então nós temos aqui uma marca de que o evangelho se espalhou e a conduta cristã em qualquer lugar a mesma. Isso é maravilhoso demais, ao meu ver. A gente vê que a igreja ela cresceu e ela era uma só em qualquer lugar. E a hospitalidade dos irmãos é uma das grandes marcas da igreja primitiva. Apesar de nós sabermos quem são esses amigos de Paulo, que lhe prestaram assistência, uma coisa temos certeza: Deus está cuidando do seu servo e cumprindo suas promessas. Quando disse, em Atos 18, em Atos 23, eu estarei contigo. E ele diz isso para nós também, não é? Em Mateus capítulo 28, versos 20, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, citando Deuteronômio capítulo 31, nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Não é bom saber disso? Não são as lutas que vão nos impedir de chegar, se nós confiarmos que Deus é maior do que as lutas que enfrentamos, né? Ancoram em Mirra, da Lícia, onde trocam de navio. Então aqui nós já temos um segundo navio. Olha toda a logística, não é, dessa viagem. Eles chegam com dificuldades a Sínido, seu último porto na Ásia Menor, né? Não é onde Paulo fez um grande trabalho com os irmãos. Chegaram a bons portos em Creta, ou na ilha de Creta. A data era depois do jejum, o jejum do dia da expiação, mais ou menos aí setembro ou outubro do ano 59, aproximadamente, tá bom? Lembrando que as datas têm como base, aqui nesse livro, especialmente, o governo do imperador Cláudio, não é, que é mencionado no livro, tá bom? Só pra gente... E aquela fome também que o Ágabo mencionou nos dias desse imperador. Isso é atestado historicamente. E por conta disso se consegue ter algumas datas aproximadas aí, tá bom? A advertência de Paulo, a sua experiência no mar, revelada em 2 Coríntios 11, 25, ele diz: 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Nós não temos informações de quando isso aconteceu, mas temos um relato inspirado de que aconteceu. Isso para nós é suficiente. Então, Paulo, tendo essa experiência, ele deu orientação aos marinheiros naquele momento, né, sobre a viagem. Porém, é óbvio, não foi ouvido, mas ele se preocupou, né, porque ele viu que a situação poderia trazer prejuízo. Então, ele adverte prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida, né, dele e os demais companheiros de viagem. O centurião, o piloto e o dono do navio decidiram continuar para alcançar Fenícia. Acharam que ia chegar outro porto na ilha de Creta. E ali eles esperariam ficar durante um período, né? Até passar o inverno. A viagem tempestuosa
até a ilha de Malta. Então, os ventos mudaram, não é? Então, os ventos podem mudar e querer mudar a rota. Mas Paulo tinha um destino nesta viagem. Era necessário chegar a Roma. Deus disse isso, Deus vai cumprir a promessa. Atos capítulo 23, verso 11. Não é? E temos também o plano divino de que o evangelho vai sair de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Os desafios foram muitos. O anjo do Senhor, porém, apareceu a Paulo e lhe disse: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Maravilha, não é? Sempre Deus ali presente, providenciando de algum modo o conforto e o ânimo necessário para a continuidade da jornada. Um vento muito forte chamado Nordeste ou Euroaquilão, tá bom? Arrasta o navio. Paulo havia advertido o centurião e aqueles que comandavam o navio sobre os perigos. O centurião, porém, não deu ouvidos a Paulo e quando eles menos esperavam, um tufão de vento bateu contra o navio e o arrastou. E aí começa uma luta intensa pela vida. Porém, Paulo, sob os cuidados divinos, está tranquilo, está sereno e tentando ajudar as pessoas. É interessante isso, não é? Então, Deus cuida de nós para que a gente tenha condições de cuidar dos outros. Não para a gente se achar melhor do que os outros ou julgar os outros porque não fizeram do jeito que a gente gostaria, não é? As medidas tomadas, quando não podemos mudar uma situação, não adianta brigar até alguém ser destruído, mas é necessário agir, não é? Não adianta discutir, não adianta procurar quem errou, quem é o culpado. Isso só vai causar destruição. É necessário tomar ações. Eles recolheram o barco salva-vidas enquanto passam pela ilha chamada Cauda, reforçam o navio passando cordas debaixo dele para o segurar, né? Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva, lançaram fora a carga. Paulo havia alertado que havia prejuízo, mas ele não vai falar sobre isso, não é? E sim vai chamar a atenção deles para o fato de que Deus, o Deus que cuida dele, vai cuidar deles também. Isso é maravilhoso, não é? No terceiro dia lançaram fora a armação do navio, não é? Então, aqui vale uma reflexão, né? Em Mateus 16, 26, Jesus vai dizer assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Não é? Então, mais importante na vida é a nossa alma. Então, às vezes a gente quer proteger bens, não quer perder, quer só ganhar, mas aí Jesus vai dizer que adianta você ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma. Talvez mais tarde, quando Paulo vai escrever da prisão em Roma a carta aos Filipenses, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, nada nesse mundo vale a pena se você não tiver Jesus conduzindo a sua vida. Depois de mais dias sem alívio da tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, não é? Ou seja, humanamente falando, a situação não tem jeito. Porém, quem está no controle é o Deus a quem Paulo serve, a quem Lucas serve, Aristarco serve, e assim sucessivamente. Paulo, então, oferece esperança. A mesma mensagem que Deus o encorajou, agora ele usa para encorajar
as pessoas ao seu redor. Que maravilha, não é? E que humildade ele demonstra aqui. Tenham coragem, ou seja, tenham bom ânimo. Um anjo revelou que Paulo precisa comparecer perante César. O navio será destruído, mas ninguém perderá a vida. Devem ser arrastados para alguma ilha. Paulo ele vai frustrar o plano dos marinheiros de escapar do navio, não é? Falando, olha, se alguém sair, todos vão ser destruídos. Vocês não vão conseguir se salvar. Então, de novo, Paulo anima todos, encorajando as 276 pessoas a bordo a comer. Depois de tantos dias lutando para sobreviver, não estavam se alimentando. E Paulo manifesta esse cuidado para com as pessoas que estão ali ao seu redor. O navio chega à praia de Malta e é destruído. Deus prometeu através de Paulo e cumpriu. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Que coisa! Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos nos entregar a Ele, não é? O centurião impede a execução dos presos, um planejamento dos demais, não é? Dos comandantes do navio, para poupar a vida de Paulo. Que cuidado, não é? Os soldados respondiam com a sua vida pela segurança dos presos. Então, é importante, tanto se os presos fugissem, não é? Ou qualquer coisa acontecesse, o responsável é o centurião. Então, o Júlio, aquele homem bondoso, centurião bondoso, está procurando cuidar do Paulo, agora compreendendo um pouco mais a respeito da vida desse servo de Deus. Conclusão do capítulo 27, todos chegam a salvo em terra. Neste capítulo, Lucas descreve de forma vívida e com uma linguagem detalhada que tira o fôlego da gente a apreensão da aventura nessa viagem. Uma viagem cheia de contratempos, perigos, desafios, tufão, tempestades, suspense, medo e, no fim, o salvamento divino. O cumprimento da promessa de Deus aos seus servos. É Deus quem está no controle. E se Ele estiver no controle da sua vida e da minha vida, nós chegaremos ao nosso destino. Enfim, estamos chegando, Paulo está chegando no destino ao qual Deus, que ele disse que ele iria chegar. A chegada a Roma nós podemos ver agora no capítulo 28, versos de 1 a 16, e até o final. Mas vamos ler aí até o 16. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo
acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Potelbo, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Apio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria. Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre aquilo que fala, não é? O propósito de Jesus estava sendo cumprido. Paulo chegou a Roma e com ele a pregação do reino de Cristo. O propósito de Jesus é sempre realizado e nunca frustrado, principalmente quando a vontade do Senhor é de salvar os perdidos e resgatá-los do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de luz. Então, a continuação da jornada a Roma, nesse momento, ela tem uma parada na ilha de Malta. O naufrágio do capítulo 27 acabou levando Paulo e todos os companheiros de viagem para a pequena ilha de Malta, que fica ao sul da Itália. O significado de Malta é refúgio, não é? Muito apropriado para aquele momento, né? De fato, aquele lugar serviu de refúgio, levando o cuidado de Deus a todo o tempo, em todas as circunstâncias. E os habitantes daquela ilha mostram extraordinária bondade a Paulo e aos seus companheiros e a todos que estavam na ilha. Paulo, naquele momento, mordido por uma víbora, não sofre mal nenhum. E o povo acha que ele é um Deus. Primeiro espera que ele morra de repente, não é? E logo depois muda de ânimo. Então, nisso a gente vê como o ser humano muda tão rapidamente de opinião. É volúvel, não é? Então, que nós não sejamos assim. Que nós possamos pautar a nossa fé em Jesus e saber que Ele vai cuidar de nós em qualquer circunstância, para que nós não sejamos agitados pelo vento de qualquer doutrina que bate em nossa vida, tá bom? Vamos seguir Jesus e no final nós vamos chegar no nosso objetivo. Enfim, o povo acha que ele é um Deus, ainda cura o pai de Públio, o homem principal da ilha, e outros enfermos também. E Deus vai cumprindo os seus propósitos. Jesus, quando deu a grande comissão aos discípulos, disse que alguns sinais iriam acompanhá-los enquanto eles anunciavam e pregavam o evangelho. Esse é o objetivo dos milagres, e nós vimos isso em todo o livro. O milagre serve para abrir as portas da pregação. E está acontecendo aqui nesse momento também. Foi isso que aconteceu na ilha de Malta. Paulo é picado por uma víbora. Aquilo serviu de abertura, como em todo o livro de Atos, para Paulo pregar o evangelho. A princípio, as pessoas daquela ilha achavam que ele era um assassino e que a justiça, uma deusa daquele povo, não iria deixar o apóstolo viver. Depois, viram que ele não morreria e acharam que ele fosse um Deus. Temos de estar prontos para avaliações erradas das pessoas. E ao invés de criticá-las, maltratá-las, devemos anunciar o caminho de Jesus, o caminho da verdade. Não podemos ver o naufrágio, a chegada à ilha, a picada da víbora como simples acidentes. Temos que vê-los como incidentes usados por Deus para que Paulo pudesse testemunhar para aqueles habitantes daquela ilha. Paulo não tinha nenhum plano de passar por Malta e ali pregar o evangelho, mas Deus tinha. Deus tinha pessoas lá. Inclusive,
que a cura da enfermidade daquelas pessoas serviu para confirmar a palavra que Paulo pregava. E com isso, Deus está fazendo o quê? Mostrando o seu controle, mas também o seu cuidado para com o seu servo. Então, o cuidado de Deus se manifesta no fim da jornada, não planejada por Paulo em Malta, mas planejada por Deus. E eles oferecem apoio para aqueles tripulantes do navio, não é? Cujo destino é Roma. Eles ficam 3 meses em Malta. Paulo e seus companheiros viajam de lá para Roma. Ficam 3 dias em Siracusa, na Cilícia. Isso é tudo trajeto, né? No caminho. Chegando a Puteoli, hoje chamada Baía de Nápoles. Passa uma semana com alguns irmãos, não é? Indo por terra, chegam a Roma. É bonito de ver o cuidado de Deus, não é? E também ver que a igreja que já havia se espalhado compreende a importância de cuidar daqueles que chegam até eles. É maravilhoso demais. Alguns irmãos de Roma viajam 72 quilômetros para se reunir com ele, Paulo, à Praça de Apio, e 55 quilômetros para estar com ele às Três Vendas, que são os lugares próximos da cidade de Roma. Paulo, vendo-os, deu graças e se sentiu mais encorajado. Olha que coisa linda, que exemplo, né, que nós temos aqui, não é? Como a gente vê irmãos firmes na fé nos traz alegria. Eu fico muito contente quando vou visitar irmãos em outros lugares e posso ver que eles estão firmes na fé, apesar das lutas, apesar das dificuldades que enfrentam. E aqui, isso deu ânimo ao apóstolo Paulo, em ver que a palavra de Deus, ela não para, ela continua. Paulo está preso, mas a palavra não. E a palavra continua sendo divulgada por outros irmãos. Não é magnífico? As condições de Paulo em Roma são: ele tem permissão para morar num lugar por conta própria, isso por ser ele cidadão romano, não é? Mas sob a custódia de um soldado. Então é interessante, ele tem certos privilégios, então mesmo sendo preso, ele pode morar numa casa que ele alugara. E é óbvio, mas como mantinha isso? A igreja em Filipos enviou ajuda, a igreja em Tessalônica enviou ajuda. Deus está cuidando dele. E os irmãos que conhecem, que sabem das suas lutas, estão apoiando ele na obra missionária, não é? O fato dele estar preso não significa que a missão parou. Ele continua trabalhando em favor da causa de Cristo. E para finalizar, o último trecho do livro, cheio de lições para a gente. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e
nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia a todos os que iam ver. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Que coisa boa, não é? Ele procurava sempre compartilhar de sua fé e logo na sua chegada procurou evangelizar os judeus de Roma. Reúne-se com os líderes naquele momento, explica por que foi preso, porque estava anunciando a esperança de Israel. E qual era a esperança de Israel? A vinda do Messias. E Paulo vai pregar Jesus. Paulo vai pregar Jesus como o Cristo. Eles concordam em ouvi-lo apesar da fala de alguns contra esta seita. Não é? Então veja que aquilo que estava sendo falado em Cesareia, em outras cidades, também chegou a Roma, antes de Paulo chegar lá. Ou seja, a mensagem de que este caminho era uma seita, ela alcançou terras distantes, não é? Agora Paulo vai pregar a todos eles durante um longo período, desde a manhã até a tarde. E o que ele vai falar? Qual é o assunto que ele vai pregar? Sobre o reino e sobre Jesus. Qual a base para isso? A própria escritura deles, Moisés e os profetas, em quem eles acreditavam. Não é? É interessante que nós temos condições de usar o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, como falam os judeus, para evangelizar os judeus. Para isso precisamos conhecer, não é verdade? Então, que nós possamos entender que o Primeiro Testamento, ele é muito importante, porque ele é como se fosse a raiz da árvore. E a nova aliança é a árvore da qual nós podemos colher os frutos. Então, é importante que a gente leve em consideração que não devemos desprezar o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, mas usá-lo para mostrar que Jesus cumpriu as Escrituras. Alguns são convencidos, outros não. Sempre será assim. Porém, nossa responsabilidade é somente anunciar. Decidir é com o ouvinte. Portanto, não devemos desanimar, mas continuar anunciando. A advertência de Paulo, baseada em Isaías 6, 9 e 10, incentiva desacordo entre eles e a sua saída. Evidentemente, Paulo, pelo Espírito, percebeu a dureza dos corações deles. E aí estão dizendo, vocês estão cumprindo também as profecias. Então, Paulo afirma que os gentios vão ouvir. E com isso, perde toda a audiência judaica. Que coisa. Quais são as condições de Paulo, da prisão de Paulo em Roma? Bom, ele ficou preso por 2 anos. E o que ele fazia nesse período? Né? Ele permaneceu na casa que havia alugado, evidentemente algemado e guardado ainda por um soldado. A igreja de Filipos enviou Epafrodito
para levar donativos, para ajudar o nosso irmão na condição em que ele estava. E ao escrever a carta, ele vai falar dessa ajuda que ele recebeu, e está muito grato pelo cuidado dos irmãos. Poderia receber visitas sem restrição, lembrando que isso é resultado da sua cidadania romana. Continuou a pregar sobre o reino de Deus e Cristo sem restrição. Incluído entre seus ouvintes eram seus guardas, né? Alguns do palácio de César que se tornaram santos. Ele vai falar isso na carta aos Filipenses. Ou seja, Paulo está preso, mas ele não perde a oportunidade. E na prisão, os guardas que cuidavam dele acabaram, alguns deles, se convertendo. A guarda pretoriana, que ele vai falar na carta aos Filipenses. Vale a pena a leitura. Outras informações sobre Paulo, depois que o livro de Atos foi escrito. Então, neste período de ser preso em Roma, ele escreveu suas cartas, as 4 cartas chamadas de Epístolas da Prisão. Esta a primeira prisão em Roma. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Então, essas cartas foram escritas enquanto ele estava preso em Roma, nesses 2 anos que ele ficou preso. Toda a evidência indica que ele foi liberto, cerca de 62 ou 63, enfim, ele foi liberto, ou seja, havia uma cláusula na lei romana que diria, se o preso não fosse julgado, ele teria que ser liberto. Então, acredita-se que Paulo foi liberto dessa primeira prisão em Roma. Acredita-se que ele fez uma 4ª viagem missionária, porque ele planejou ir à Espanha, quando escreveu a carta aos romanos. Então, acredita-se que essa viagem ela foi concluída. E aí ele escreveu 1 Timóteo e Tito nessa ocasião. Foi preso de novo, cerca de 66 ou 67. Escreveu aí 2 Timóteo, da segunda prisão em Roma, e foi martirizado em 67 ou 68. É nessa segunda carta que ele vai dizer, agora, a sua esperança, onde ele escreve para Timóteo e manifesta a sua esperança. Mas diz, agora não tem mais jeito. Não é? Ele diz assim, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que lindo, não é? Que convicção, que fé que esse irmão sempre demonstrou, sabendo que Deus nunca é frustrado em seus planos. Que maravilha! O autor do livro de Atos não nos informa sobre o resto da história de Paulo. Ficamos sabendo disso pelas cartas. O importante para ele é mostrar que o evangelho foi difundido, espalhado de Jerusalém a Roma, o coração do Império Romano. Seu ministério durou cerca de 30 anos. O ministério de Paulo, o trabalho dele. Durante todos esses anos, praticou um provérbio e refletiu bem a sua vida. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30. Que isso seja uma verdade também em nossa vida. Que possamos dar testemunho da verdade através dos nossos atos, retidão de vida, e que o nosso alvo seja sempre conquistar almas para Deus. Ele foi perseguido em quase todas as ocasiões. Foi atacado diversas vezes pelas multidões que queriam matá-lo. Foi espancado, açoitado, encarcerado, apedrejado, etc. Mas Deus estava sempre a seu lado, dizendo: não temas, eu
estou contigo. Assim, Deus cumpriu a promessa. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos a responsabilidade de dar continuidade na história da igreja. O livro de Atos é o livro que não termina, porque nós temos que continuar a história da igreja. A grande pergunta é: como vamos continuar? Vamos seguir o padrão religioso de nossa época? Ou vamos seguir o padrão estabelecido por Jesus, nos dando esse livro maravilhoso, que conta a história da sua igreja, como ela começou, como ela viveu, como ela adorou, como ela levou a mensagem de salvação às pessoas. Se queremos ser a igreja que está na mente de Deus, precisamos seguir as suas instruções que encontramos no livro que conta a história dessa igreja. Que Deus te abençoe. E espero que esse estudo possa fazer você refletir sobre sua vida com Deus e sobre a importância de fazermos parte da única igreja que existe, a Igreja de Jesus, que foi comprada com o seu próprio sangue.